Olá! No vídeo de hoje a gente vai analisar um gráfico que tenta relacionar obesidade com a divisão modal da mobilidade ativa e transporte coletivo. Vamos lá? Eu sou a Gláucia Pereira, da Multiplicidade. A Multiplicidade é um canal de pesquisas e dados em mobilidade urbana. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreva no canal. É esse gráfico que a gente vai analisar. Ele relaciona obesidade em alguns países com o percentual de mobilidade ativa, ou seja, pedestres e ciclistas, mais o percentual de transporte coletivo. Ele foi tirado desse relatório do governo canadense, esse relatório é de 2011, e esse relatório relaciona saúde pública com mobilidade ativa. Eu não tenho esses dados, o gráfico tá assim, só num PDF fechado. O que eu fiz então? Para transformar esse gráfico para a gente poder trabalhar, primeira coisa, eu passei ele para o português. Segunda coisa, tentei adivinhar quais são os valores para retirar os dados do gráfico. Eu geralmente faço isso usando uma régua mesmo na frente do computador, mas se você tiver alguma outra forma de extrair dados, comenta aqui com a gente. Esse gráfico é um gráfico de dois eixos. Eu não gosto muito desse tipo de gráfico porque a pessoa tem que ficar olhando os dados, cada parte do gráfico você tem que olhar em um dos eixos, você pode ficar um pouco perdido. Para melhorar essa visualização, trocar a cor dos eixos, então quando tem gráfico de dois eixos eu prefiro deixar cada eixo, e eixo eu digo o próprio desenho da linha, os números e os títulos da mesma cor. E outra coisa que eu fiz foi tirar essa legenda que estava aí embaixo e colocar próximo de cada uma das linhas, assim fica mais fácil para a gente visualizar. A gente tem que ficar atento porque esse gráfico ele tenta fazer uma análise de causa e efeito, como se uma coisa estivesse causando a outra. E aí que a gente se pergunta se faz sentido relacionar tudo junto, mobilidade ativa e transporte coletivo, em relação à obesidade. Primeira coisa que a gente tem que entender os pedestres são, por natureza, os clientes do transporte coletivo. A pessoa tem que andar, fazer essa caminhada até o transporte coletivo, o ponto de ônibus ou a estação do trem, do metrô. Então, por isso faz sentido ter essas duas coisas juntas, porque elas estão relacionadas. A outra coisa em relação à bicicleta é que você sempre tem que pensar que a bicicleta é um modo fácil de integrar com o transporte de trilhos, principalmente, se tiver bicicletário, se tiver algum lugar para deixar a bicicleta. Ou, como funciona em algumas cidades, você poder entrar com a bicicleta em qualquer momento no trem. Além disso, a mobilidade ativa e o transporte coletivo fazem parte do mesmo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da década que vai até 2030, para cidades sustentáveis. Então, quando a gente analisa essas coisas juntas, a gente está pensando numa coisa mais global, não só olhando cada modo de transporte, mas entendendo a cidade como uma cidade sustentável, como ações sustentáveis para as cidades. E é sempre importante a gente pensar também que como a saúde das pessoas influenciam na saúde das cidades. Uma cidade mais saudável, mais sustentável, que tem menos carros e mais transporte coletivo, vai ter menos poluição do ar e isso vai ser um incentivo para as pessoas caminharem e pedalarem. Vamos para o gráfico então. A gente tem aqui um gráfico de linhas com duas linhas, uma da obesidade e uma do percentual de mobilidade ativa e transporte coletivo. Um gráfico de linhas relacionando duas variáveis faz você entender que elas estão diretamente relacionadas. Então a gente vê que o gráfico da obesidade começa mais alto e cai, e o gráfico da divisão modal sobe. A gente sabe que existem dados disponíveis de outros países. Então, poderia ter mais coisa nesse gráfico para a gente, pelo menos, refletir. Como isso funciona se a gente tivesse uma amostra maior de países? Como vocês devem ter visto no vídeo que eu falei sobre dados quantitativos e qualitativos, se não viram, vou deixar o link aqui embaixo. Esses dados de países são dados nominais. E a gente sempre tem um problema quando você usa dados nominais com gráfico de linhas. Justamente, você precisa fazer um julgamento de valor de como você vai distribuir esses dados. Países no eixo X dão a entender que eles têm uma relação entre eles. Mas você vê que não tem, eles não estão em ordem alfabética, tem Estados Unidos, Canadá e outros países europeus, e você fica pensando, mas por que, qual é essa ordem? Se você analisar o gráfico, você vai ver que na verdade a ordem deles é a ordem do percentual da divisão modal. Então eles foram colocados nessa ordem por escolha dos autores.
Outra coisa que fica bem clara aqui é que há uma queda muito abrupta na parte esquerda do gráfico, ou seja, onde você começa a ler o gráfico, mas depois as linhas não variam tanto assim. Principalmente na linha de obesidade, vocês veem que a partir do quarto país fica meio constante, tem uma pequena variação. Então, o gráfico meio que tenta te induzir a ler, mas a parte que te faz isso é só a parte esquerda do gráfico. A partir do quarto país, isso não dá nada. Se você deixar apagar essa parte do gráfico onde tem os outros países, deixar só os 3 primeiros países, você até pode chegar a um absurdo de concluir que obesidade só é maior em países que falam inglês nativo, como então estamos aí, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Então, a gente não pode olhar esse gráfico sendo induzido só pela parte do começo, a parte esquerda do gráfico, que é por onde a gente começa a leitura. Não é um gráfico de linhas. Qual que seria o melhor gráfico para tentar analisar esses dados? O melhor gráfico é o gráfico de dispersão. O que eu gosto, o gráfico de dispersão, ele tem 2 eixos numéricos. Os 2 eixos são números. E aí, o mais legal é que ele te instiga a pensar o que está causando o quê. Então, vamos lá. Quando a gente faz um gráfico de dispersão, a gente coloca no eixo X a variável que teria mais probabilidade de ser a causa. E no eixo Y, a variável que poderia ser o efeito. Se você estiver analisando isso de forma circular, você pode chegar numa conclusão do tipo, países com mais obesidade, as pessoas são mais sedentárias e por isso elas andam menos. Então, assim, é como se a obesidade estivesse causando essa divisão modal. Aqui, eu, fazendo o gráfico, fiz um julgamento de valor diferente desse, que eu acredito mais, que é o percentual da mobilidade é que vai influenciar na obesidade, então vai influenciar na saúde. Então, o legal de fazer esse gráfico é justamente isso, discutir a causa e efeito, faça aí do jeito que você quiser. Eu, estudando mobilidade urbana, entendo que a obesidade é um efeito e não uma causa. O que antes era o dado nominal, né, o nome dos países, virou, na verdade, só um rótulo de cada ponto nesse gráfico. E aí, olhando esse gráfico, já fica mais claro que a relação do gráfico original não é tão óbvia assim. A gente vê um grupinho aqui de países que tem basicamente a mesma taxa de obesidade, também com pouca variação no percentual dessa divisão modal que a gente está analisando. Então, essa relação entre saúde das pessoas, saúde das cidades, é bem interessante de se estudar, mas a gente precisa de mais dados e mais estudos e mais pesquisas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigada por me acompanhar até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos.